a provação que se tornou um testemunho de fé. Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, em meio a uma crise que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Senhor de uma forma tão real que até hoje, quando conta, os olhos se enchem de lágrimas de gratidão. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma fidelidade silenciosa que moveu o coração de Deus. E se você está passando por algo parecido, saiba, Deus não desampara os seus. O início da tempestade, quando tudo parecia desmoronar. Era um final de tarde de sexta-feira e o irmão Carlos, nome fictício, mas a história é real, sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas. O aluguel estava atrasado há 2 meses, as despesas do filho mais novo com remédios para a asma pesavam no orçamento, e o salário do mês ainda não havia sido depositado. A empresa onde trabalhava como operador de máquinas há 12 anos estava em crise, e os atrasos nos pagamentos já eram rotina. Sua esposa, Márcia, uma mulher de oração, tentava manter a calma, mas o peso no coração era visível. Carlos, o que a gente vai fazer? O leite do menino acabou, e a farmácia não está mais fiando. Ela disse, segurando o recibo da última compra com as mãos trêmulas. Ele olhou para os papéis, passou a mão no rosto cansado e pela primeira vez em anos, sentiu um medo que quase sufocava a fé. Não sei, Márcia. Não sei mais o que fazer. Era um homem que nunca havia faltado a um culto, que ofertava mesmo quando o dinheiro era pouco, que levava os filhos aos estudos bíblicos das quartas-feiras. Mas naquela noite, pela primeira vez, duvidou. A oração que não tinha palavras bonitas. Naquela mesma noite, depois de deitar as crianças, Carlos entrou no quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e chorou. Não foram palavras elaboradas, não foram salmos decorados. Foi um clamor de quem não tem mais para onde correr. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Eu não aguento ver meus filhos passando fome. Não aguento mais essa vergonha de não poder pagar as contas. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser de nós. Márcia, ao ouvir os soluços abafados, entrou no quarto, ajoelhou-se ao lado dele e orou em línguas, como fazia sempre quando as palavras faltavam. Não havia respostas imediatas, nenhum sinal no céu, nenhuma voz. Só silêncio. Mas naquele silêncio, algo mudou dentro dele. Amanhã, a gente vai na reunião. Não podemos desanimar agora, ela disse, enxugando as lágrimas do rosto do marido. E assim, no domingo seguinte, mesmo com o coração partido, eles foram ao culto. A surpresa que veio através de um irmão. Naquele domingo, o cooperador João, um homem simples que trabalhava como pedreiro, aproximou-se de Carlos após a reunião. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração para te dar isso aqui, disse, entregando um envelope branco. Carlos olhou para o envelope e depois para João, sem entender. Mas por que, irmão? Eu não preciso de nada, mentiu, envergonhado. Não é de mim, irmão. É do Senhor. Ele me falou que você estava passando por uma prova, e que eu deveria te entregar isso. Não abre agora, abre em casa. Do caminho para casa, Márcia perguntou. O que era? Não sei. O João disse para abrir em casa. Quando chegaram, Carlos abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado, das contas de luz e água, e um pouco mais para as compras do mês. Márcia, olha isso, ele disse, mostrando as cédulas. Ela cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas. Deus ouviu Carlos. Deus ouviu. Não era um milagre espetacular. Não havia câmeras, não havia multidões. Era Deus agindo através de um irmão obediente, de uma forma tão simples que só quem passa por provas entende o valor. A provação que não acabou, a doença do filho. Mas a prova não tinha terminado. 2 semanas depois, o filho mais velho, Lucas, de 14 anos, começou a sentir dores fortes na perna. Os médicos, após exames, diagnosticaram um tumor ósseo. A notícia foi como um soco no estômago. Como assim, senhor? A gente acabou de passar por essa crise financeira, e agora isso? Carlos questionou em oração. O médico foi claro. Vamos precisar de cirurgia, quimioterapia, e não há garantias. Mas quanto antes começarmos, melhor. O valor do tratamento? Impossível para eles. A fé que não desiste, jejum, oração e uma promessa. Naquela noite, Carlos e Márcia jejuaram. Não foi um jejum de 1 dia, nem de 3. Foi um jejum de 21 dias, só água e oração, como haviam aprendido nos estudos bíblicos. Senhor, o Senhor disse que é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso médico. Não vamos desistir, não vamos duvidar. O Senhor vai nos sustentar. Márcia orava todas as manhãs, antes de sair para o trabalho. Carlos, mesmo abalado, continuou frequentando os cultos, mesmo quando o coração pesava. Um dia, o cooperador Antônio,
Um homem de mais de 70 anos, cheio de experiência na fé, aproximou-se dele. Irmão Carlos, eu já passei por isso. Minha filha teve câncer há 20 anos. Os médicos disseram que não tinha jeito. Mas eu e minha esposa jejuamos, oramos, e hoje ela está aqui sadia com 2 filhos. Não desista. Deus não desampara os seus. Essas palavras acenderam uma chama em Carlos. A resposta que veio no tempo certo. Após 3 meses de oração, jejum e tratamento, os médicos chamaram Carlos e Márcia para um novo exame. Não entendo como, mas o tumor regressiu. Não precisaremos de cirurgia. A quimioterapia está fazendo efeito, e as chances de recuperação total são altas. Carlos caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele repetia, enquanto Márcia chorava abraçada a ele. Não foi uma cura instantânea. Não houve um toque milagroso. Foi Deus agindo através da medicina, através da fé persistente, através de irmãos que oraram. O jovem que se afastou e o chamado para servir. Mas a história não termina aqui. Porque Deus não nos tira das provas só para nos abençoar, mas para sermos bênção na vida de outros. 1 ano depois, Carlos estava firme na fé trabalhando em um novo emprego que surgiu através de um irmão da igreja, e Lucas estava totalmente curado. Foi então que ele recebeu uma mensagem de Rafael, um jovem de 19 anos que havia sido batizado na mesma igreja anos antes, mas que havia se afastado. Irmão Carlos, eu tô passando por um momento muito difícil. Minha mãe está doente, meu pai me expulsou de casa, e eu não sei mais o que fazer. Você pode me ajudar? Carlos lembrou-se de quando esteve no lugar daquele jovem. Não hesitou. Vem aqui em casa, Rafael. A gente vai conversar. Quando Rafael chegou, estava abalado com olheiras cheirando a álcool. Carlos não o julgou. Só o abraçou e disse: Filho, eu já estive onde você está. Mas Deus me tirou. Ele pode te tirar também. E então contou sua história. Cada detalhe. As dívidas, o medo, a doença do filho, a fidelidade de Deus. Rafael chorou. Eu quero voltar, irmão. Eu quero ser batizado de novo. Eu quero servir a Deus. E assim, 3 meses depois, Rafael estava batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, cheio do Espírito Santo, e hoje serve na obra do Senhor, visitando os jovens em situação de risco. A multiplicação da bênção, de recebedor a instrumento. Hoje Carlos não é mais apenas um homem que recebeu bênçãos. Ele é um homem que distribui. Todas as quartas-feiras, ele e Márcia visitam famílias em dificuldade, levando cestas básicas, arrecadadas entre os irmãos. Aos domingos, ele testemunha na classe dos jovens, mostrando que Deus não desampara. Uma vez por mês, ele ajuda na limpeza do templo, porque sabe que servir a Deus não é só orar, é agir. E quando perguntam como ele consegue ter tanta fé depois de tudo que passou, ele responde: porque eu sei que Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. E isso faz toda a diferença. A lição que fica para quem está lendo. Se você está lendo este testemunho e pensa: será que ainda tem jeito para mim? Ouça bem, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração disposto a se render. Você está endividado? Deus pode abrir portas. Você está doente? Deus é o seu médico. Você está desanimado? Deus é a sua força. Você está longe de Deus? Ele está esperando você voltar. Não desista. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Ele. Porque a mesma mão que sustentou Carlos, que curou Lucas, que restaurou Rafael, pode te sustentar também. Glória a Deus. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que você saiba, Deus não mudou. Se Ele fez por este irmão, Ele pode fazer por você. Fique firme. Continue orando. Não solte a mão de Deus. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Salmos 28, 7. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como um fogo selvagem, e como Deus a transformou em bênção. Era uma tarde de sábado, daquele tipo em que o sol parece queimar mais forte, como se até o céu estivesse pesado. Carlos sentou-se na varanda de sua casa alugada, as mãos trêmulas segurando a carta de demissão. Não era apenas mais um papel. Era o fim de uma segurança que, mesmo pequena, ainda era o que mantinha sua família de pé. O cheiro de café que vinha da cozinha misturava-se com um nó na garganta. Como eu vou dizer para Maria? Pensou. Como vou olhar nos olhos dos meus filhos e falar que não temos mais como pagar o aluguel, a comida, a luz? Dentro de casa, a esposa arrumava a mesa para o jantar, enquanto as crianças brincavam no chão, alheias à tempestade que se formava no coração do pai.
Carlos respirou fundo, fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo, sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não eram lágrimas de revolta, mas de um cansaço profundo, daquele que vem quando você já lutou demais e não vê mais saída. Senhor, sussurrou com a voz embargada, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço riqueza, não peço luxo, peço só o suficiente para não ver meus filhos passarem fome. Não eram palavras bonitas, nem uma oração decorada. Era o clamor de um homem que não tinha mais para onde correr, o silêncio de Deus, e a fé que persistiu. Os dias seguintes foram um turbilhão de ligar para antigos contatos, procurar bicos, vender coisas que já não usavam. Maria, sua esposa, mantinha a calma, mas Carlos via o medo nos seus olhos quando ela achava que ele não estava olhando. As contas se acumulavam na gaveta, e cada vez que ele as abria, sentia o peso da responsabilidade esmagando seu peito. E se a gente não conseguir? Maria perguntou uma noite enquanto lavava a louça. Sua voz tremia, mas ela tentava ser forte. Carlos segurou suas mãos, ainda molhadas de sabão. A gente vai conseguir. Não sei como, mas Deus não vai nos abandonar. Ele falava com uma certeza que na verdade não sentia. Mas tinha aprendido uma coisa nos anos de congregar. A fé não é a ausência de dúvidas, é a escolha de confiar mesmo quando tudo parece ruir. Naquela semana, mesmo com o coração apertado, ele não deixou de ir ao culto. Não tinha oferta para dar, apenas algumas moedas que sobraram do troco do pão, mas sabia que ficar firme não era questão de dinheiro, era questão de coração. Irmão Carlos, tudo bem? Perguntou o cooperador João, notando seu rosto abatido. Tudo nas mãos de Deus, irmão respondeu, apertando a Bíblia contra o peito. E era verdade. Mesmo que suas mãos estivessem vazias, ele sabia que as mãos de Deus não estavam. O envelope que chegou sem explicação. Foi numa quarta-feira depois do culto de doutrina. Carlos estava saindo do templo quando o irmão Mateus, um dos mais antigos da congregação, o chamou de lado. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração para te dar uma coisa. Ele estendeu um envelope branco, simples, sem nenhum nome. Carlos hesitou. Irmão, eu não posso aceitar. A gente tá passando por um aperto, mas Deus vai providenciar. Mateus sorriu, daquele jeito tranquilo de quem já viu Deus agir muitas vezes. Não é de mim, irmão. É do Senhor. Pega. Dentro do envelope havia exatamente o valor do aluguel atrasado e das contas de luz e água. Não um centavo a mais, não um a menos. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. Não era um milagre espetacular, não era um céu se abrindo. Era Deus usando um irmão para suprir uma necessidade exata. Mas como o irmão soube? Perguntou com a voz embargada. Não sabia, irmão. Só orei e o Senhor me guiou. Mateus deu um tapinha em seu ombro. Isso aqui é só o começo. Fique firme. Aquela noite, ao chegar em casa, Carlos colocou o envelope sobre a mesa e chamou Maria. Quando ela viu o dinheiro, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não de alívio, mas de gratidão por um Deus que vê o que ninguém mais vê. O trabalho que veio do nada, e a lição que veio com ele. 2 dias depois, enquanto Carlos esperava no ponto de ônibus para mais uma tentativa de arrumar um serviço, um carro parou ao seu lado. Irmão Carlos. Era o irmão Paulo, dono de uma pequena oficina mecânica. Sim, irmão. Tudo bem? Ouvi falar que você tá precisando de serviço. Tô precisando de um ajudante na oficina. Não é grana do outro mundo, mas é honesto. Se quiser, pode começar segunda. Carlos não acreditou no que ouvia. Irmão, eu não entendo de mecânica. Não precisa entender tudo agora. Eu ensino. O importante é ser responsável. Paulo sorriu. E eu confio em você. Aquilo não era coincidência. Era Deus abrindo uma porta quando todas as outras estavam fechadas. Nos meses seguintes, Carlos aprendeu o ofício, trabalhava duro e nunca deixou de ofertar, mesmo que fosse pouco. Maria arrumou um serviço de costura em casa e aos poucos a família foi se reestabilizando. Mas o mais surpreendente não era o dinheiro. Era como Deus estava usando aquela prova para moldá-lo. O jovem que quase se perdeu e o testemunho que o trouxe de volta. Um domingo, depois do culto, Carlos notou um jovem sentado sozinho nos fundos do templo. Era Rafael, filho de um irmão que havia se afastado da igreja. Seu olhar estava vazio, como se carregasse um peso invisível. Tudo bem, irmão? Carlos sentou-se ao seu lado. Não, não tá. Rafael baixou a cabeça. Meu pai se afastou, minha mãe tá doente, e eu tô pensando em desistir de tudo. Carlos sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquele desespero. Já teve momentos que eu também quis desistir. Mas sabe o que me segurou? Ele apontou para o púlpito. Aquilo ali não é religião, irmão. É vida. É Deus estendendo a mão quando a gente não tem mais força para se levantar. Rafael olhou para ele, incrédulo.
Mas e quando a gente ora e parece que Deus não ouve? Carlos sorriu, lembrava-se daquela mesma dúvida. Ele ouve. Às vezes a resposta não vem como a gente quer, mas vem. E quando vem é para nos fazer mais fortes, não só para nos dar o que a gente pede. Naquela noite, Rafael foi para casa com um peso a menos no peito. E na semana seguinte voltou. Depois, trouxe o pai. E pouco tempo depois, a família inteira estava de volta à congregação, batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Carlos não sabia, mas aquele momento de compartilhar sua própria dor se tornou a semente de uma restauração. A doença que veio para provar, e a cura que veio para confirmar. Mas as provas não tinham acabado. Um ano depois, Maria começou a sentir dores fortes no estômago. Os exames revelaram um tumor. O médico falava com cautela, mas Carlos viu o medo nos olhos da esposa. É maligno? Perguntou com a voz trêmula. Vamos fazer mais exames. Foi a resposta. Aqueles dias foram os mais difíceis. Carlos se lembrava das noites em claro, orando, jejuando, pedindo a Deus que não tirasse sua companheira tão cedo. Mas também se lembrava das palavras do irmão Mateus, fique firme. E eles ficaram. A igreja se uniu em oração. As irmãs faziam campanhas de jejum. Os cooperadores visitavam, levavam palavras de ânimo. E Maria, mesmo fraca, não deixava de congregar. Se Deus quiser me levar, eu vou. Ela disse uma vez, segurando a mão do marido. Mas enquanto eu tiver fôlego, vou louvar a ele. 6 meses depois, os exames mostravam redução significativa do tumor. Não foi instantâneo. Não foi um milagre espetacular. Foi Deus trabalhando através dos médicos, das orações, da fé que não desistiu. Hoje Maria está curada. E toda vez que alguém pergunta como isso aconteceu, ela responde: Deus não nos prometeu uma vida sem dor, mas prometeu que no fim a vitória é nossa. O chamado para servir, e a bênção de ser usado. Com o tempo, Carlos não era mais só um irmão que havia passado por provas. Ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Agora ele visita famílias em dificuldade, levando não só cestas básicas, mas esperança. Ele testemunha para os jovens, mostrando que Deus não desampara quem nele confia. Ele ajuda na limpeza do templo, porque sabe que servir a Deus não é só orar, é agir. E toda vez que alguém desanima, ele conta sua história. Se Deus fez por mim, pode fazer por você. Uma vez, um irmão novo na fé lhe perguntou: como o senhor consegue ter tanta fé depois de tudo que passou? Carlos sorriu, lembrava-se daqueles dias difíceis, das noites de choro, das contas que não fechavam. Porque eu aprendi que fé não é a certeza de que as coisas vão dar certo. É a certeza de que mesmo quando tudo dá errado, Deus ainda está no controle. A lição que fica, para você que está lendo. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Ouça bem, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Você está endividado? Deus pode abrir portas que nenhum homem pode fechar. Você está doente? Ele é o médico dos médicos. Você está desanimado? Ele é a força quando a sua acaba. Você está longe de Deus? Ele está esperando de braços abertos. Não desista. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Ele. Porque é o mesmo Deus que sustentou Carlos quando tudo parecia perdido. Curou Maria quando os médicos não tinham respostas. Restaurou Rafael quando ele queria desistir. Pode fazer o mesmo por você. Um convite e uma promessa. Hoje Carlos e sua família não são ricos. Não têm uma casa luxuosa, nem carro do ano. Mas tem algo que o dinheiro não compra. A certeza de que não importa o que vier, Deus não os abandonará. E se você está passando por uma prova hoje, lembre-se. Deus não promete uma vida sem fogo, mas promete estar com você no meio das chamas. Ele não promete que será fácil, mas promete que valerá a pena. Ele não tira a prova antes do tempo, mas dá força para suportá-la. Então, fique firme. Continue orando, mesmo quando parece que ninguém ouve. Continue ofertando, mesmo quando parece que não sobra nada. Continue congregando, mesmo quando o coração está pesado. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Salmos 28, 7. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.